E aí, Magno? E aí, Pedro, beleza? Como Pessoal, é que tudo vai? bom? Tudo ótimo, Tudo bem, certinho? não? Certinho, uma boa. Tem uma obra aqui na rua, na minha frente, aqui, então se tiver um barulho aí, vocês podem saber que é a obra aqui pertinho. Não é nada aqui dentro de Ah, casa. perfeito. Inclusive, eu ia comentar aqui já, né? Nessa quarentena aí, o cabelo vai crescer, vai aumentando. Não tô conseguindo cortar, mas para você isso não é um problema, né? Eu já nasci pronto para a quarentena, meu cabelo já é cortado. O problema é a barba. A barba vai crescendo e é muito mais complicado de cortar, né? O cabelo é fácil, pega uma máquina e corta. Só que a barba tem toda uma estratégia ali que se você cortar, você acaba mostrando o seu rosto. E se você não tem um rosto muito bonito, pode não ser uma boa você mostrar o seu rosto para as pessoas. A estratégia que a gente tem que usar aí na quarentena. É, Mas, Magno, eu exatamente. queria desde já te agradecer aí por ter se colocado à disposição o seu tempo para a gente poder fazer essa live. Acho que o tema de hoje é um dos mais importantes nesse momento de corona, nesse momento de pandemia, Uhum. porque existe uma conta a ser paga, isso é incontestável. Tem uma conta que é a recessão econômica, o desemprego, as empresas estão fechando, as linhas de crédito que o governo está abrindo, o próprio assistente social, né, o Corona Voucher, que alguns têm usado o nome, né, mas enfim, esse voucher está sendo distribuído, tudo isso tem um custo. A gente não está nem discutindo a necessidade dessas medidas, pode ser um outro ponto. Mas a questão é, existe uma conta, e hoje a reflexão que a gente vai debater aqui é a reflexão de quem vai pagar essa conta. E aí eu queria que você se apresentasse também e, enfim, começar te agradecendo aí. Não, pô, obrigado, Pedro, pela oportunidade de falar com pessoas hoje, né? Até falar para pessoas, com pessoas hoje já é uma oportunidade muito grande, muito boa, já que eu moro sozinho, então eu fico aqui a maior parte do tempo sozinho. Nossa. Mas, claro, assim, ter uma conversa sobre um tema que não só em 2020, mas nos próximos anos vai ser bastante quente. Eu sou cientista político, eu fiz minha graduação na UFRJ, eu sou de Petrópolis, fiz minha graduação na UFRJ, depois fui morar fora, fiquei mais de 12 anos fora. Fiz meu mestrado e doutorado na Alemanha, também nessa área de ciência política. Fiz um mestrado em políticas públicas e hoje sou diretor de políticas públicas do Livres. E, de novo, quero te agradecer pelo convite. Estou sempre disposto a colaborar aí com o pessoal que é disposto a renovar na política, disposto a ir para a linha de frente como você. Não, agradecer, já são alguns anos que você me acompanha, que eu te acompanho. Então a gente está em casa aqui, inclusive porque somos ombros vascaínos aí. Outro Exatamente. que não está numa situação Principalmente. muito fácil. Principalmente. Outro que está em recessão há muitos anos, então de vascaíno entende disso. Perfeito. E aí eu vou me apresentar aqui rapidamente também. Eu sou Pedro Duarte, tenho 28 anos, sou advogado formado pela PUC Rio, curso uma pós em gestão pública no INSPER em São Paulo e atualmente trabalho como assessor parlamentar do deputado estadual Alexandre Freitas, aqui na LERJ, que é do Partido Novo. Bom, Magno, vou começar aqui, né, abordando o assunto e aí você complementa. Você, nessa função, inclusive, de diretor de políticas públicas do Livres, está acompanhando muito mais de perto. Mas hoje nós temos várias medidas, como eu comentei aqui, que foram aprovadas, todas elas têm um custo, e hoje esse custo, a gente sabe que ele no fim acaba sendo pago por tributos, impostos. A grande questão é de onde fiscalmente, né, de onde da planilha de Excel do governo vai sair esse dinheiro. Se vai ser por mais impostos, que eu acho hoje inviável, se vai ser através de alguma reforma administrativa que faça cortes no funcionalismo público, se vai vir de mais endividamento, enfim, da onde vem esse dinheiro, né? Se a gente vai cortar completamente os investimentos que temos por vir. E eu queria, se possível, que você desse esse panorama geral hoje, e aí depois a gente começa a dar um pouco de análise de mérito. Não, claro, hoje o que a gente tem politicamente, economicamente, é um cenário que se desenha para uma crise que se arrastará por alguns anos. A gente precisa dar uma olhadinha agora nos últimos números. Os números vão sendo atualizados a cada dia, né? Basta lembrar que há um mês, um pouquinho mais, o Paulo Guedes dizia que dava para combater os efeitos do Covid aí com 3, 4, 5 bilhões. Não é verdade. As atualizações do Ministério da Economia têm sido cada vez mais claras, dizendo que a gente caminha para um déficit na casa das centenas de bilhões, um déficit na casa aí de 4 e pouco por cento.
que só para a gente ter uma ideia, no início do governo Lula, a gente tinha superávit mais de 2%. Né? Durante o governo Lula, até 2008, a gente teve superávit de mais de 2%, e hoje a gente está lidando com déficit na casa ali de 4%, segundo as previsões do Ministério da Economia. O PIB vai ter uma queda significativa. O Banco Mundial falou em 5%, o Ministério da Economia está trabalhando com uma hipótese de 4%. Então, a gente está fazendo um grande esforço financeiro, o governo vai fazer um grande esforço financeiro para que as pessoas e para as pequenas e médias empresas não saiam do mercado, não vão à falência, mas é inegável que será uma conta que a gente vai ter que carregar, e como você mesmo disse, aumento de carga tributária é inviável, a gente já está muito próximo do teto, por isso que passamos os últimos anos tentando cortar despesas, tentando encontrar de onde cortar despesas, mas a gente vai precisar entrar numa fase de busca de receita e corte de despesa, e aí, claro, lidando com todos os problemas de economia política que isso vem, lidar com lobbies, lidar com gente que hoje tem privilégio. Não vejo que será uma fase fácil para a gente não, Pedro. Perfeito, é isso. Antes de tudo isso acontecer, nós já vimos num caminho muito difícil, ao longo dos últimos anos, sobretudo depois, né, da saída da Dilma, do impeachment dela, havia um esforço de tentar conseguir o máximo possível de receita, sem sufocar o país, que era isso, você não tem como elevar a carga tributária mais ainda, porque você cria uma recessão ainda maior na nossa atividade econômica. Então você tem que gerar receita, muito através de privatizações, de concessões, enfim, de onde for possível você gerar algum caixa, e, sobretudo, corte de despesa. E a reforma da Previdência foi o maior gol marcado nesse sentido, mas que, bem ou mal, tem um efeito de médio e longo prazo. A gente não economiza muito no ano seguinte. A gente economiza muito quando a gente projeta lá a planilha, o gráfico, e vê que daqui a 5, 10 anos as economias serão grandes. O problema é que a gente está gerando um caixa, queimando um caixa, gerando um gasto muito grande de curto prazo, que hoje não tem uma entrada respectiva, e muito infelizmente. Então, boa parte do que se discute como solução, como opção, seria mexer nas despesas. Aí nós temos as despesas correntes, as fixas, que são previdência, que a gente já reformou, e, sobretudo, folha salarial, que aí é o funcionalismo público. E temos também as despesas de investimentos, como saúde, educação e outras, que é muito sensível de mexer. Na verdade, os dois são muito sensíveis, né? Na minha opinião, sensível à educação e saúde, porque a população tem uma demanda por isso, que é corretíssima, é muito justa, que é de que esses serviços públicos não parem de ser prestados. A gente não pode simplesmente fechar escolas e fechar hospitais. Mas se tirar o dinheiro, é o que acontece. E o outro lado é mexer no funcionalismo, que é um gasto fixo nosso. E aí a gente mexe com corporações, o que é muito difícil. O Novo chegou a propor um corte gradual acima dos funcionários que ganhassem de 6 mil para cima, e depois vinha algumas faixas. Eu queria ouvir sua opinião aí sobre o que você ouve de debate com relação a isso, do ponto de vista, o que está sendo debatido. E depois sua opinião sobre o mérito, se deveria ou não a gente avançar em alguma proposta nesse sentido. Bom, as propostas hoje variam de a gente socorrer as empresas, não importa o tamanho de empresas, até a gente cortar salário na iniciativa privada, cortar intervenção do Estado, inclusive no salário da iniciativa privada. É um show de horrores, porque em momentos de crise as pessoas vão lá atrás e buscam nas suas agendas o que poderia ser implementado. E não, de forma não surpreendente, às vezes as ideias mais doidas acabam sendo propostas. Eu acho que nesse momento a gente tem que lembrar de duas coisas importantes que serão importantes daqui para frente. Uma é que o dinheiro que a gente economiza quando a gente fala em responsabilidade fiscal, quando a gente fala em responsabilidade do Estado, o dinheiro que a gente economiza com a responsabilidade é o dinheiro que a gente precisa gastar em época de emergência. Então, a gente não pode abrir mão da responsabilidade para sempre, porque é o mesmo dinheiro. Em segundo lugar, é necessário que a gente trabalhe na ajuda de forma mais focada possível e de forma progressiva, ajudando mais quem tem menos, ao invés de a gente começar ajudando as empresas multinacionais. Então, me parece termos aberto aqui a caixa de Pandora, e aí cada pessoa vem com uma ideia diferente. O que é importante agora é a gente pensar que estamos fazendo um esforço coletivo.
E aí, coletivo mesmo, em todos os níveis de sociais, em todos os níveis de renda, e que hajamos de forma tal que contemple essa realidade. Primeiro, que todo mundo vai ser necessário para que todo mundo faça um esforço. E aí, cortes afetarão todo mundo, né? Desde a diarista até o funcionário público de alto escalão precisam entrar nesse novo regime. A gente falava bastante, e muito tem se falado sobre o fundão eleitoral. Me parece um pouco contraditório a gente pedir para que pessoas que trabalham no mercado informal façam esforços quando a gente mantém o quadro como estava, normal, para quem vai fazer campanha política, para quem vai fazer campanha eleitoral. Me parece óbvio que o fundão não pode seguir como está. A gente está cortando despesa em todos os lados. O único lugar que vai ser preservado são as medidas essenciais, educação, saúde, segurança, e aí a gente contempla também o fundão eleitoral, me parece um contrassenso. É razoável também que a gente pense lá nos funcionários públicos de elite. Quando a gente fala em cortar percentuais salariais aí, de quem ganha acima de R$6.000, como foi a proposta do Novo, ninguém está defendendo corte no salário da merendeira que trabalha numa escola estadual no interior do país. Acima de R$6.000, você já está nos 10% mais ricos da população. A gente está falando em trazer todo mundo para baixo do teto salarial constitucional. O teto salarial constitucional hoje é 30 e poucos mil reais. Né? Não, a gente não está pedindo para que pessoas vivam na miséria. A gente está falando com a elite do funcionalismo público, que tem muito, muito poder de lobby. Né? Tem muito poder. Eles traduzem as preocupações de um grupo social super privilegiado, mas que se esconde atrás das máscaras das professorinhas, das merendeiras, de pessoas que realmente ganham pouco. A gente está pedindo para quem hoje ganha 60 mil, 50 mil reais por mês, que tenha um corte proporcional na sua renda, como pessoas em todos os ramos de atividades profissionais no Brasil terão. É uma coisa muito simples e que não devia ser tabu para a gente discutir, principalmente no momento desse. Perfeito. Esse exemplo até que você falou no final, né, do comerciante. Meu pai, eu falo aqui em quase todas as lives, meu pai tem uma loja de flores na CADEG há mais de 30 anos. CADEG, eu ia até explicar, mas CADEG você conhece bem, é carioca, claro. É fluminense também. Mas, para quem não conhece, é um grande centro de abastecimento aqui do estado do Rio de Janeiro. E está completamente fechado, assim, está às moscas, porque a situação se impõe e ninguém faz delivery de flores, né? Os eventos nem acontecem, então, no máximo, assim, você não tem nem uma demanda reprimida acontecendo. As pessoas não estão pedindo por telefone porque não acontece. Então, ele já está colaborando com essa conta porque o seu negócio está fechado e o seu rendimento caiu. Mas, infelizmente, quando a gente aborda essa questão do funcionalismo público, dele entrar nessa conta, nós vemos, mas ok, eu até reconheço que eu ganho bem, mas meus gastos são proporcionais aos meus ganhos. Eu planejei gastar tudo isso. Mas olha, muita gente planejou muita coisa. A questão é que nós fomos atropelados por uma pandemia mundial e todo mundo vai ter que fazer um esforço para se ajustar. É isso. Se todo mundo não fizer um esforço, acaba que outros vão ter que fazer um esforço maior ainda. E não é justo que a gente exija dessas pessoas. Sobretudo porque a conta recai, no geral, você sabe muito bem, nos mais pobres. A manicure, o salão de beleza que fechou, boa parte daqueles funcionários ali não são nem CLT. São MEIs PJs. Exato. Que fazem ali um contrato e hoje as pessoas estão dentro de casa faturando basicamente zero. E a gente vê uma resistência do funcionalismo que ganha, não digo nem do juiz e tal, porque realmente é até um absurdo que ele vai além do teto constitucional. Mas mesmo o cara que está ali ganhando 12, 14, 15 em funções intermediárias, ele se recusar a contribuir para essa conta é um absurdo. Infelizmente, como você pontuou muito bem também, nesse momento de crise, a gente para completamente a agenda de reformas e entra completamente numa agenda de gastos. Eu entendo a gente entrar numa agenda de gastos, porque boa parte delas são necessidades. Essa pauta dos R$600 para os desempregados autônomos é essencial, a gente tem que entrar mesmo nesse debate de gastos. Agora, não é a hora de a gente parar de debater privatizações. Muito pelo contrário. Se nós estamos precisando de caixa para manter isso girando, vamos olhar o que nós podemos vender para manter esse caixa girando. A gente sempre fala, várias vezes, o orçamento de um governo não é tão diferente de um orçamento de uma família. Óbvio que a nível macroeconômico tem diferenças gigantescas. Mas a lógica, por fim, no longo prazo, você tem que gastar menos do que você arrecada. E se você precisa de caixa de curto prazo, como é implementar agora, botar
milhões, dezenas de milhões de pessoas para ganhar R$ 600, você também precisa gerar caixa de curto prazo. Então, beleza, vamos fazer um grande fundo. Desse fundo vai sair os gastos que nós precisamos fazer. O que nós vamos colocar hoje dentro desses fundos? Uma parte da Petrobras, linhas de transmissão, concessão de rodovias, concessão de aeroportos, concessão de portos. Por exemplo, Congonhas e Santos Dumont, é porque nesse momento são ativos muito desvalorizados, né, pela situação em que estão. Mas se nós pegarmos vários, nós podemos mapear ativos que hoje são da União, são do governo federal, ou do governo estadual, seja de quem for, e colocar dentro desse fundo. Olha só, vai ser vendido. Ou que não seja vendido agora, porque está desvalorizado o ativo, mas que ele fique automaticamente vinculado. Beleza, daqui a um ano, quando o mercado se recuperar, nós vamos vender a Infraero, Congonhas, Santos Dumont, que valem muito, para tapar esse buraco que a gente criou. Pelo menos você já cria uma sinalização para o mercado, para os agentes, de onde vem esse dinheiro. E você tranquiliza um pouco a situação em que estamos. Claro, no início da crise, muita gente se apressou em dizer, olha, agora então o discurso liberal está morto, né? Ficam falando aí em corte de gasto e no momento, olha, de onde que vem o dinheiro? A agenda liberal sempre foi de responsabilidade com as finanças e de fazer transferências, se for o caso, focadas, específicas em quem precisa. Bom, a gente vai continuar tendo, e talvez agora com uma necessidade muito maior, uma agenda de redução, de enxugamento de gastos não essenciais do Estado. Não faz sentido a gente pedir para o Estado colocar dinheiro em aeroportos. Não faz sentido a gente pedir para o Estado continuar mantendo companhias estatais altamente deficitárias se a gente está precisando de caixa para transferir para aqueles trabalhadores autônomos, trabalhadores que estão no mercado informal, que hoje estão com renda zerada. Hoje não, já estão com renda zerada há 4 semanas. Então, cada vez mais, a cada dia que passa, esse discurso é mais urgente. Nós precisamos fazer com que o governo federal, principalmente, encontre caixa. E os R$ 600 que estão indo para as pessoas, para que elas não passem fome, e hoje nós estamos literalmente tratando de fome. Quando estamos na vida normal, sempre há a possibilidade da pessoa sair e batalhar, como milhões e milhões de pessoas fazem todos os dias. Você sai, trabalha, batalha, arruma um dinheiro para não passar fome, você e sua família. Hoje, essa não é uma opção. Então, a gente vai precisar fazer com que o Estado encontre, seja parcerias, seja concessões, sejam privatizações, seja através das reformas, que hoje, sim, as conversas sobre reformas, para a gente que acompanha o dia a dia do Congresso, está parado. Está parado, seja porque o governo federal bate cabeça, porque às vezes não é a prioridade do legislativo, o legislativo tem outras questões para serem resolvidas, mas a gente precisa fazer com que esse entendimento que hoje nós temos em relação à pandemia, em relação à viabilidade de se fazer transferência para um número gigantesco de pessoas, como você diz, hoje são dezenas de milhões de pessoas, fazer com que esse entendimento se traduza em ação no Congresso Nacional, se traduza em ação por um Estado mais racional, mais racionalizado, menos caótico, com menos despesa, com mais espaço, para que essa medida possa ser prolongada por tanto tempo quanto for necessária. A gente não está para sair dessa crise na próxima semana, então é bom que a gente pense em medidas de maior prazo para que a gente consiga fazer com que elas permaneçam ativas por 1, 2, 3 meses ou quanto tempo a gente permanecer nessa situação. Perfeito, é exatamente isso. Assim como se nós estivéssemos dentro de casa, um paciente, alguém que ficou doente, se tornou um paciente, vai ficar no hospital em UTI, vai ficar muito tempo. Se uma família não tem dinheiro, imediatamente que ela começa a mapear os bens. Então beleza, a gente pode vender esse carro, a gente pode vender essa casa de praia, a gente pode vender isso, aquilo, para a gente conseguir custear esse familiar que é tão querido que nós queremos que viva. É uma comparação hoje. Nós temos uma população que corre o risco de ficar doente, no geral, uma população desamparada, e que nós queremos dar para elas as condições necessárias para que se recuperem, seja porque estão doentes, seja porque vivem a doença, né, entre aspas, do desemprego. E a opção é essa, é vender os bens para gerar caixa, mas infelizmente toda essa agenda ficou paralisada no Congresso. Infelizmente é uma conta que vai acabar tendo que ser paga em algum momento, e muito provavelmente mais caro do que seria se nós tivéssemos planejamento. Até o Matheus pontuou aqui, Matheus Chiaro pontuou aqui embaixo, que o governo tirou da lista de privatizações a Eletrobras e também parou essa agenda. Mais um sinal ruim. A Eletrobras é uma estatal deficitária
que consome caixa da União e que poderia muito bem ser vendido agora para, enfim, gerar um caixa, como a gente bem pontuou. Nessa discussão toda de como gerar caixa, eu até fiz uma postagem hoje sobre, como a gente falou aqui, é uma discussão muito complexa, que tem vários caminhos, que, enfim, a gente sabe que não é fácil. Mas, infelizmente, a gente vê boa parte da esquerda, sobretudo o PSOL, dizendo que a solução para tudo é taxar grandes fortunas. Na época da reforma da Previdência, não, para que reforma da Previdência? Vamos taxar grandes fortunas. Não, e que tal reduzir o salário da elite do funcionalismo público? Não, não precisa fazer isso, vamos taxar grandes fortunas. Então, beleza, mas talvez a gente precise reduzir investimentos em saúde e educação. Também não há necessidade, vamos taxar grandes fortunas. Enfim, para todo grande problema complexo, o pessoal tem como solução taxar grandes fortunas. E eu queria ouvir um pouco sua opinião, o que você acha isso, considera uma opção de curto prazo aí para a situação que temos. Olha, Pedro, eu acho que ninguém nega a necessidade do sistema tributário brasileiro se tornar menos regressivo. O sistema tributário brasileiro, além de ser muito custoso, muito complexo, até para quem deseja pagar um imposto, é difícil, custa muito dinheiro pagar imposto no Brasil. Ele é injusto, ele cobra como percentual da renda um percentual muito elevado de quem ganha pouco, e esse percentual vai diminuindo à medida que você vai subindo na escala de renda. Então, a reforma tributária é uma necessidade, já que a gente está falando de reformas esquecidas e lembradas e tudo. A gente precisa lembrar que a reforma tributária estava ali na boca para ser votada, ainda havia a falta de um consenso entre executivo e legislativo, mas ela é necessária. A gente precisa conversar sobre impostos no Brasil, a gente precisa conversar sobre como fazê-los mais justos. O problema é que a taxação de grandes fortunas é basicamente aquele coelho que tiram da cartola o tempo todo, como se fosse a varinha mágica, a solução para todos os nossos problemas. Não é. Primeiro, é um imposto muito difícil de ser estimado. A gente precisa lembrar que quando a gente fala em grandes fortunas, em bilionários, os bilionários são aqueles que têm mais mobilidade e que têm mais acesso a mecanismos para se proteger do fisco. Então, você pode cobrar dos cidadãos brasileiros, eles têm muito mais facilidade de adquirir outra cidadania, você pode cobrar dos residentes no Brasil, eles têm mais facilidade de se tornar residentes em outros lugares, eles têm acesso a advogados, a contadores de alto grau de sofisticação e que conseguirão driblar as virtuais barreiras que se coloque em torno da sua renda. Então, é muito difícil a gente estimar. A gente encontra aí estimativas de 4 bilhões até 300 bilhões como possíveis fontes de renda. Veja bem, né? O nosso esforço hoje para combater o coronavírus, que é um esforço gigantesco, está custando em torno de 400 bilhões até o momento. Então, eles estimam que a gente conseguiria anualmente obter um volume de renda, de receita razoável bastante para pagar esse esforço anualmente. É difícil acreditar nisso. Outros países tentaram e obtiveram o mesmo nível de constatação, que os ricos desapareceram e que as expectativas de geração de renda foram muito menores para o Estado, de receita para o Estado, foram muito menores do que o estimado. Além disso, tem todo um número de consequências não intencionais de uma medida dessa, como, por exemplo, a diminuição de pessoas, de investidores no seu território. As pessoas, se você coloca uma penalização extra para o sucesso, as pessoas que estão atrás de fazer investimentos e obter sucesso financeiro com os seus investimentos vão ficar um pouco mais cautelosos antes de fazer tais investimentos. Então, é uma daquelas medidas que a pessoa pensa num primeiro momento, olha, óbvio, vamos tirar mais dinheiro de quem tem mais dinheiro para dar. Ok, vamos gerar receita para o Estado imediatamente. Ok, mas e amanhã? E depois de amanhã? E quais são as consequências dessa política? As consequências no longo prazo não são muito satisfatórias. Se fossem, todo mundo já teria implementado isso. Sim. Até lembrando, salvo engano, na década de 90, 94, a OCDE tinha 12 países que tinham imposto sobre grandes fortunas. Hoje são só 3, então a redução foi bem brusca aí de países que abandonaram exatamente porque não deu certo. O que na França foi implementado recentemente e não deu muito certo. Inclusive, de fato, aconteceu isso. Dezenas, centenas de milionários, bilionários foram embora, mudaram seu domicílio financeiro em busca de países que tivessem condições melhores. Sobretudo, atravessar o Canal da Mancha, né, ir para a Inglaterra, que
tem condições muito melhores nesse sentido. E 2 casos são muito emblemáticos, são fáceis de lembrar. O Gérard Depardieu, que muita gente conhece, porque talvez seja o ator francês mais conhecido da nossa geração. Ele foi um que mudou o domicílio dele para a Rússia. Ele fez de tudo para fugir de lá. E o Ibrahimovic, que na época estava jogando no PSG, e falou que não ia renovar, ainda que o salário fosse muito bom, porque ele simplesmente não ficava com o dinheiro. Então, ele optou por ir embora. Então, a gente vê como realmente a coisa não funciona, não gira. O Freixo fez um post, você falou em valores, né? Porque tem isso, os cálculos vão de 0 a 100, né? O Freixo disse que arrecadaríamos, salvo engano, foi 235 bilhões. Ou 235 ou 275, um dos dois, não estou lembrando agora. Mas ainda assim, imagina, todo ano você achar que vai arrecadar mais 200 bilhões com isso e que os bilionários não farão nada com relação a isso. Não vão mudar seu domicílio eleitoral, não vão tirar a empresa do país. A gente simplesmente vai criar essa fonte maravilhosa nova de receita e nada vai acontecer. É irreal. A gente já vê hoje que boa parte das empresas brasileiras vão para o Paraguai porque tem condições melhores de empreender lá. Para o Paraguai. Imagina se a gente a gente aumenta ainda mais nossa carga tributária. Qualquer outro país vizinho nosso vai se tornar cada vez mais atrativo do que o Brasil. E isso definitivamente não é o que a gente precisa nesse momento. A gente começaria a ter problemas de país rico, mesmo ainda sendo um país pobre, né? Geralmente os países ricos que reclamam da emigração de empresas e empreendedores para países pobres porque os custos deles ficam muito altos no país de origem. Então o Brasil aumenta os custos e faz com que empresas e empreendedores nos deixem, mesmo ainda sendo um país pobre. É uma contradição impressionante. Não, perfeito. Até o Eduardo Tenório comentou aqui, né, que os franceses chamaram de imposto inglês. Porque foram tantos franceses indo para a Inglaterra que acabou ajudando mais os cofres públicos ingleses do que os cofres públicos franceses. Então é exatamente nesse sentido. Assim, a gente quer, claro, como você muito bem disse, que todo mundo faça um esforço para pagar essa conta. Ninguém tem que ficar de fora dela. Mas achar que é uma panaceia, né, que é uma varinha mágica, que simplesmente ninguém mais vai precisar pagar a conta, só os muito ricos, também é irreal. A gente tem que fazer um modelo em que todo mundo pague um pouco dessa conta para que ela não fique muito pesada para ninguém. Mas, infelizmente, não é o que a gente tem visto. A gente estava condicionando a ajuda ao cumprimento de certas medidas, a que os estados cumprissem o dever de casa, que não se endividassem mais, que fizessem certas reformas. E hoje, com a desculpa da quarentena, da queda de receita e aumento de gastos, a gente está abrindo precedentes perigosos, principalmente se não retornarmos aos padrões anteriores logo após o estado de emergência. É sempre um risco quando a gente toma medidas desse tipo. O Milton Friedman que dizia, né, não há nada mais permanente que uma medida temporária do Estado. Então, o problema é que essas medidas temporárias possam se tornar medidas permanentes daqui em diante e a gente tenha necessidade de fazer um esforço muito maior para retornar a uma posição onde a responsabilidade seja recompensada. Perfeito. Inclusive, para quem não acompanhou, acho que o principal ponto aí do plano que foi aprovado é que a União vai ficar responsável pelos próximos 6 meses de cobrir a diferença de queda na arrecadação dos estados. Então, por exemplo, se o estado do Rio teve uma frustração, né, uma queda de receita de 1 bilhão, na verdade muito mais, né, mas de 5, 6, 7 bilhões, a União vai cobrir essa diferença para que o estado do Rio possa continuar os serviços públicos conforme ele tinha esperado, e o pagamento da folha também. Isso valendo para todos os estados. É um gasto enorme e que não faz com que os estados e municípios tenham um incentivo para fazer qualquer tipo de ajuste. Porque se eu vou perder 1 bi de receita, mas a União vai me devolver 1 bi de receita, não me faz diferença nenhuma. Eu acho que um grande erro do que foi aprovado algum nível de socorro aos estados, até me parece, pelo que eu acompanhei, de fato necessário. Porque boa parte deles caminhavam para um colapso em pouquíssimo tempo. E aí você parar o pagamento da folha dos funcionários da saúde, educação, segurança, nesse momento, e dos investimentos que precisam ser feitos, é caótico, é entregar o país para o caos. Mas contrapartidas tinham que ser exigidas, tinham que. Então que o Estado, a União, compensasse uma parcela da perda dessas receitas. Que pelo menos os estados e municípios continuariam com algum percentual de incentivo para cortar gastos.
Outras exigências contrapartidas poderiam ser exigências de privatizações, concessões estaduais. Então, por exemplo, boa parte dos estados brasileiros ainda possuem uma estatal de saneamento, estatal de água. Outras têm estatal de energia elétrica. Existem várias estatais ainda pelo Brasil que possuem um valor considerável. Então, beleza, a União vai chegar junto com o dinheiro agora, então essa estatal que era sua agora é minha. E aí, daqui a pouco, a União começa com um plano de privatizações dessas estatais. Você não fazer contrapartida nenhuma, dar esse cheque em branco, é uma total irresponsabilidade por parte do Congresso, porque a União não vai ter como pagar essa conta. O que a gente vai ver daqui a pouco tempo é a União sendo inviabilizada de funcionar. Ela não pode, a todo momento, ser esse avalista, esse garantidor das decisões do Estado. O FHC, no final da década de 90, já fez um grande plano de repactuação das dívidas dos Estados. Na sequência, foi aprovado a LRF, exatamente para conter essa situação, e teve contrapartidas, como as privatizações dos bancos estatais. A gente for lembrar, Banerj, Banesp, tudo isso foi privatizado nessa época. Companhias de gás, companhias elétricas. Então, beleza, a gente vai fazer uma grande repactuação nesse sentido? Vamos fazer, é necessário. Mas tem que exigir contrapartida. Senão que era o objetivo original do plano, né? Trazia todo mundo para tornar condicional a condição de avalista do governo federal, condicional a certas medidas. E não pode ser com que, olha, eu continuo garantindo as suas despesas, eu continuo preenchendo o seu caixa caso você tenha problema, e em troca você não me dá nada. Em troca, você continua mantendo estatais deficitárias, você continua aumentando despesa de uma forma absolutamente irresponsável, mas fica tranquilo, caso você tenha problemas, o governo federal chega cobrindo sua despesa. Não pode ser assim. Isso não é uma forma responsável de lidar nem com seus filhos. Imagina, você fala com seus filhos, olha, não precisa fazer o dever de casa, não precisa ter responsabilidade sobre suas coisas, se acontecer alguma coisa, o papai chega e te dá auxílio. Não é assim. Não é assim que se educa alguém. E não vai ser assim que a gente vai educar as máquinas dos estados. Vale lembrar, nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos, mesmo quando o governo federal também aumentava a arrecadação, mesmo quando o Brasil crescia, os governos estaduais aumentavam despesas de forma absolutamente descontrolada. Chegamos num quadro em que, com a exceção do Espírito Santo, as contas dos governos estaduais estão absolutamente descontroladas, uns mais, outros menos, mas alguns estados estão absolutamente insolventes. Minas Gerais está há 5 anos parcelando salários dos servidores, Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro nós tivemos parcelamentos dos aposentados. Nós estamos em dificuldade. E hoje é absurdo que a gente não consiga nem pensar em contrapartidas no momento desse. Não, perfeito. Inclusive, um outro ponto, você falou dessa questão de filhos, né? O próprio Rio de Janeiro, às vezes ele parece uma criança mimada. Eu vou dar como exemplo, a gente, tem umas coisas que são inacreditáveis. Eu acompanho lá dentro da LERJ, né? Não é possível. Nós aprovamos, nós somos o único estado que hoje está dentro do regime de recuperação fiscal, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, com voto da bancada do Rio de Janeiro, e foi também aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio. Nossa Assembleia aprovou, o governador assinou, e nós fizemos um pacto. Nesse pacto, o Rio de Janeiro assumia vários compromissos fiscais, dentre eles a privatização da SEDAI. A SEDAI foi dada como garantia desse plano. Compromisso de ser vendida em 2017. E aí depois a ALERJ foi e aprovou uma lei que proibia a venda da SEDAI. Estamos em 2020 e a SEDAI ainda não foi vendida. Parece um garoto mimado, um adolescente responsável, que faz uma promessa e não tem a menor perspectiva, intenção de cumprir daqui a 1 ou 2 anos. E depois ainda vai pedir para que continue a receber benesses. Mesmo que eu tenha prometido uma coisa e não cumprido, eu quero que você ainda continue me ajudando. Não, exatamente. É o caso do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro hoje, inclusive, foi um dos primeiros estados a sinalizar para a União de que não teria condições de manter sua folha em dia e foi pedir ajuda. O mesmo estado que anos atrás fez um pacto e não avançou com a privatização da SEDAI. Até reconhecendo alguns méritos, esse ano ela entrou em curso esse debate, tímido, um pouco mas entrou. 3 anos depois, com a ALERJ aprovando uma lei proibindo expressamente essa privatização.
Então é muito difícil a gente criar esses incentivos perversos, que não, fiquem tranquilos que o papai é a União, o governo federal sempre vai chegar junto para ajudar. Não podemos fazer isso de forma alguma, porque já fizemos isso 20 anos atrás, já fizemos isso 10 anos atrás, e acaba que nunca se resolve. Chegou a hora, a conta chegou, estamos vivendo um dos momentos mais difíceis da história do Brasil. O mundo vive, não é só o Brasil, mas o Brasil está num momento muito único, né? A gente vê a desvalorização da moeda, nós fomos campeões mundiais, a nossa bolsa foi uma das que mais desvalorizou. Nós temos um bônus demográfico aí que está perto de terminar, então a gente sabe a dificuldade que nós temos por vir. E apesar disso tudo, nós continuamos não aprendendo os valores da responsabilidade fiscal. Tem um livro do Jean Biagi, do Fábio, eu não vou lembrar exatamente qual deles agora, mas que ele tem uma frase muito boa. O Brasil muda um ano e parece que muitas coisas mudaram, né? A gente tem impeachment, caos, muda presidente, o Congresso muda completamente, elegemos governadores que nunca tínhamos visto o nome antes na vida, Coronel Moisés, Wilson Witzel. Ou seja, de um ano para outro, tudo muda no Brasil. Mas passam-se 15 anos, 20 anos e nada muda. Há 20 anos debatemos uma reforma tributária. Há 30 anos debatíamos uma reforma da Previdência. Há 20 anos debatemos a necessidade dos estados se ajustarem fiscalmente. E nada muda. É inacreditável. Nós temos uma mudança, talvez a única mudança significativa no debate público entre campanhas presidenciais seja entre 89 e 94. Em 89 se falava muito da renegociação da dívida brasileira com o FMI, que o Pedro Malan, nesse intervalo, conseguiu fazer, ele era o negociador da dívida. E em 94 se falava de outros temas. Mas de 94 até agora são exatamente os mesmos temas. Reforma tributária, reforma administrativa, administrar as receitas do Estado, reforma da Previdência, que passamos 20, 25 anos conversando sobre os mesmos temas e nunca se acaba. E a gente, por ser do Rio, temos um bônus de conhecimento muito bom, porque o Estado do Rio talvez seja o microcosmo do Brasil, porque o Estado do Rio potencializa os problemas brasileiros de uma forma bastante específica. Então a gente tem governadores absolutamente responsáveis fiscalmente por anos. Nós fomos o laboratório do populismo nos governos Garotinho e Rosinha, e a gente pode contar isso para todo mundo, como eram as coisas e como a gente não aprende. Nós tivemos o Estado tendo que parcelar salários, parcelar aposentadorias. A gente chega nesse ponto. E os políticos, mesmo assim, não se dão conta que a gente está numa situação financeira calamitosa. Eu não sei mais qual é o próximo passo. Gente, olha, a gente está pedindo para os aposentados segurarem a onda aqui com 30% da aposentadoria, com 50% da aposentadoria. E vocês, funcionários públicos, vocês, grupos de pressão, vocês da esquerda, não entendem que nós estamos numa situação de emergência, então eu não sei mais o que precisa acontecer para a gente ter clareza nesse debate, porque não tem mais como ficar pior do que isso. Não, perfeito, é exatamente isso. Eu não sei o que falta para nós termos a compreensão da situação em que estamos. O Rio de Janeiro, como você bem disse, é campeão nisso. Eu brinco que nós somos a vanguarda do atraso, né? Então, tudo que vai acontecer de ruim no Brasil, relaxa, já aconteceu no Rio de Janeiro. Então, o Brasil vai viver o boom do petróleo, o pré-sal, vai sobrar dinheiro, blá, blá, blá. Olha, meu amigo, eu sou do Rio de Janeiro, já tivemos o boom de petróleo e não resolve nada, porque os governantes pegam esse dinheiro, torram como o Garotinho fazia em show de ator, show de popular, lota a praia, constrói câmara de vereadores gigantes, aumenta o salário público. Maracanã Real. Maracanã Real. Não, Cabral e Pezão foram reis em reajustes de funcionalismo público, que chegou até aumentos 60%, 70% acima da inflação aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, é isso. O Rio de Janeiro, nós cariocas, fluminenses, podemos muito bem avisar para o Brasil o que pode vir a acontecer. Não podemos ter tranquilidade achando, o barril do petróleo, nós estamos descobrindo várias e várias reservas, o Brasil é um país rico. Essas coisas, esses clichês, tudo bullshit. Assim, tudo, muito sinceramente, bullshit não é garantia de absolutamente nada. Inclusive, outra, até peguei essa frase aqui agora, né? Essa é uma que corre muito, né? O Brasil é um país rico. Falta só dividir a riqueza. O Brasil é rico, 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 rico.
Eu não sei de onde as pessoas tiraram isso. Muito infelizmente, o Brasil é um país pobre. Essa é a realidade. O Brasil é um país pobre. Nossa renda per capita, nosso IDH. Nós temos todos os indicadores para podermos afirmar tranquilamente que somos um país pobre. Talvez ali entre pobre e médio. Agora, esse papo de que o Brasil é um país rico, que é só dividir a riqueza, é absolutamente mentiroso, falacioso. Enfim, é isso. É aquela história de professor de geografia do ensino médio, né? Todo mundo tem sempre um professor de geografia no ensino médio que vem com essa. Não, o Brasil é um país rico, na verdade, nós temos muita riqueza. Olha, petróleo embaixo da terra não é riqueza, né? Petróleo embaixo da terra é uma custa muito, custa muito dinheiro para tirar de lá. O potencial humano que nós temos uma população muito grande, então teríamos um potencial de capacidade humana altíssimo, mas temos uma população muito pouco educada, muito mal educada, e mesmo quem é educado não é necessariamente educado em habilidades requeridas no mercado de trabalho. Basta a gente lembrar de 10 anos atrás no Brasil, quando o PIB deu uma expandida e a gente encontrou alguns gargalos. Um deles era na educação, né? A gente abria vagas de trabalho para trabalhadores qualificados, com pagamento alto, com altos salários, mas a gente não tinha pessoas capacitadas para assumir essas vagas. A gente não tinha energia elétrica para prover as fábricas aos novos empreendimentos. Então, é muito complicado. A gente tem alguns entraves no nosso desenvolvimento que, mesmo que tudo funcionasse muito bem, no final das contas, a gente sempre acaba encontrando esses gargalinhos. E são coisas de décadas. A gente vai precisar de décadas. Tem a frase famosa, né, que o nosso subdesenvolvimento não é obra do acaso, é obra de planejamento de décadas. E eu acho que a nossa saída do subdesenvolvimento precisará de décadas. A gente precisa entender que não é necessariamente colocando todo mundo para estudar filosofia na faculdade que a gente vai sair do subdesenvolvimento. Há outras questões. Eu morei na Alemanha por bastante tempo, a gente precisa ter uma política de valorização, por exemplo, e aí valorização não é nem colocar dinheiro necessariamente, é uma valorização social do ensino técnico, de pessoas que trabalham, que fazem um trabalho técnico, que são mão de obra qualificadíssima, com rendimentos altíssimos, mas que no Brasil não dá status, né? Parece uma coisa meio de segunda classe, e não é. O trabalho técnico das escolas técnicas, que nós começamos até a fazer na última década, é uma coisa importantíssima para o desenvolvimento do país. A gente precisa trabalhar mais nessa frente, porque os empregos estarão ali, né? O aumento da renda passará necessariamente por isso. E a gente precisa ver um pouco mais, porque o desenvolvimento do Brasil vai passar por esse caminho do ensino técnico, do trabalho técnico, vai ser na expansão de fronteiras que a gente ainda não expande hoje. Perfeito, exatamente, Magno. Agora, eu até estava olhando o horário aqui, estamos caminhando já para os minutos finais, então eu queria mais uma vez te agradecer demais aí pelo tempo, pela excelente conversa, fluiu muito fácil, a gente ficaria horas aqui tranquilamente. Então eu ia pedir para você, enfim, fazer suas considerações finais, fazer aí suas palavras, aí eu também faço as minhas e a gente encerra. Bom, queria te agradecer, Pedro. Obrigado por dar essa chance para trocar ideia contigo, com o pessoal que te acompanha. Me colocar novamente à disposição quando você quiser que eu volte, eu volto. Eu estou aqui à sua disposição durante o ano inteiro. Tenho certeza que você fará muitas atividades aí ao longo de 2020. Mas, de novo, assim, eu espero que essa pandemia não seja para a gente uma senha para o descontrole. Eu acho que a responsabilidade fiscal, a responsabilidade do Estado é uma questão que vai continuar sendo importante para a gente. Eu acho que a gente precisa continuar solvente enquanto Estado para continuar evitando com que pessoas morram de fome, com que pessoas não tenham problemas nos próximos meses, que serão bastante problemáticos para todo mundo. E eu desejo muito boa sorte para a gente. Eu acho que a gente vai precisar de sorte no campo individual para cada um de nós, para cada um que está acompanhando a gente. E como sociedade também. Eu acho que o Brasil vai precisar de muita sorte. Eu temo que a gente esteja subreportando bastante casos de corona no Brasil. Então, eu acho que o próximo mês será bastante duro, mas, enfim, a gente vai superar isso tudo e a gente vai passar aí um resto de 2020 e os próximos anos bem mais fortes.